se nós estamos sozinhos, se nós realmente estamos sozinhos no universo, então essa questão de nós sermos apenas uma poeira não é verdade, porque se nós estamos sozinhos, todo o universo, nós somos as únicas criaturas capazes de perceber o universo. Olá, o episódio do Freecast! Terça-feira, salve amigos do Freecast. Estamos na contagem regressiva para o lançamento de mais um episódio a bordo do ônibus espacial do Fanficórnio. Hoje nós vamos ter um papo sobre ciência de verdade com uma futura astronauta. Porque, para pequenas criaturas como nós, a vastidão do espaço é suportável somente através do amor. Quem fala com vocês é o aqui @Doug e me acompanham nessa jornada o nosso cosmonauta da Shopee, @o Guilherme Melo _. Salve terráqueos, eu sou o Melo e diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês. O queridão lá do Carl Sagan, cujo nome eu sempre falo errado, que nos brindou com essa frase aí. E a nossa convidada, estudante de astrofísica e futura astronauta brasileira, Isadora Stefanha. Stefanhac. É que assim, ó, aqui nesse podcast a gente tem uma pessoa com TDAH e tem um rapaz ali com dislexia, então... Tudo bem contigo, Isadora? Tudo bem. Até fiquei meio encabulada aqui, porque eu não memorizei nenhuma frase científica pra dizer. Não se esqueça de ver as imagens da nebulosa do unicórnio lá no Instagram, em @InstaFreecast. Acompanhar os nossos lançamentos de foguetes em @TikTokFreecast. E nos mande a história do dia que você cometeu um crime na estação espacial, mas foi sem gravidade, para e-mail do freecast@gmail.com. Eu gostei dessa. Antes de começar, eu quero pedir que você deixe o likezinho nesse vídeo, se inscreve no canal, nos avalie com 5 estrelas lá no Spotify para ajudar os amigos. Pois bem, a bancada está formada e eu gostaria que a nossa convidada se apresentasse. Oi gente, meu nome é Isadora Stefanhac, Stefanhac Costa Arantes. Eu sou estudante de astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de biologia da Unifatesc, e eu recentemente fui para a NASA. Vocês disseram muito gentilmente que eu sou uma futura astronauta, mas eu espero que sim, realmente. Mas é isso aí, vamos vendo, né? Se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu apostava em ti. Muito obrigada. Se tu for pra NASA, o mínimo que eu espero que tu trouxe hoje foi os segredos sobre extraterrestres de lá. Não, eu era uma mera estudante, não cheguei a esse patamar. Tá, mas assim, contextualizando, né? A Isadora, ela ganhou essa... não é ganhou, né? Evidentemente, né? Conquistou, no caso, né? Essa vaga no curso e foi para os Estados Unidos, foi lá visitar a NASA. Como é que foi essa história? Porque, assim, eu não vou mentir aqui, que eu fiquei conhecendo através lá de GZH, né? Teve uma matéria lá com ela, inclusive, leiam lá, que tá bem legal a entrevista com ela lá. É bem interessante o fato de ver uma guria tão jovem, né? Tu começou nessa função ainda NASA, se eu não me engano, ali, pelo que eu li, com 17, 18 anos, né? Sim, isso. E já numa coisa assim tão acima da média, assim, da galera, né? E com interesse por ciência e tudo mais. Como é que surgiu isso? Como é que foi essa função toda?
Então, eu comecei a aplicar para esse curso da NASA realmente com 17 anos. E eu estava no ensino médio, estava no último ano do ensino médio. Eu recebi a notícia que eu fui aceita, tudo certo. Só que daí então veio a pandemia. E eu não pude ir por questão disso, né? Fecharam os portos, enfim. Então, eu perdi minha vaga, porque a vaga que eu tinha conquistado era para estudantes de ensino médio, que no caso até 18 anos, e agora eu já tô com 20 anos, então eu acabei perdendo a vaga. Então eu entrei em contato com eles, falei que eu iria aplicar novamente, e eles falaram que, olha, a gente pode aproveitar alguns dos teus documentos, ou os teus projetos de científicos, sociais, mas a gente precisa que tu envie os teus documentos acadêmicos novamente. E daí eu enviei das 2 faculdades, também do curso de piloto, que eu estava fazendo tudo isso. E daí eu consegui novamente, só que daí para um nível acima, que seria do pessoal da graduação, da pós, enfim. Então lá eu inclusive era mais nova, tinha gente do doutorado, eu me senti assim, incrível, cheio de gente muito incrível. E como é que fez para entrar em contato com eles? Como é que é esse processo? No site deles tem a forma de tu se inscrever para esse curso. E daí, naturalmente, tem o contato para dúvidas, o e-mail, assim, que daí a gente envia para tirar dúvidas sobre a aplicação, enfim. Então, a nossa tese de sei lá quantos episódios atrás, de que era mais fácil a NASA nos responder do que alguns influencers, era verdadeira. É verdade. Tá, Na verdade, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas ligarem para a NASA para tirar dúvidas. Sério? Isso é muito curioso. O próprio Sérgio Sacani, ele fala que é muito comum realmente mandar um e-mail para alguém da NASA e ele vai te responder. É bem comum mesmo. É incrível. Vamos fazer o teste. Vamos mandar alguma... Eu acho que é um sinal de popularização da ciência que eles têm lá, entende? Que é uma coisa que a gente não tem tanto aqui. Aqui as tanto coisas que a são gente tem esse receio tanto que a gente tem esse receio de tentar contatar por achar que a gente não vai ser respondido. Tipo, a marca ali da esquina ali, tu manda uma mensagem no Instagram deles, não te respondem. Então, fica assim, então a NASA, né? É a NASA, né? Mas tu esteve lá nos Estados Unidos, eles têm orgulho da NASA? Porque o que eu ouço falar é que eles têm muito orgulho da NASA. Mas é claro que aí não teria. É uma coisa muito bonita que eles têm lá, que inclusive eles idolatram os astronautas como heróis, realmente. E inclusive aqueles que acabaram morrendo durante as primeiras missões, porque era algo muito sem segurança. Essas pessoas, elas são idolatradas, realmente, são tratadas como heróis. Isso é muito bonito. E me conta, assim, tipo, como é que foi estar lá, assim? Porque, vamos lá, a Isadora lá com seus 14, 15 anos, que já gostava de ciência, já fazia as coisas e pensava, um dia, quem sabe eu estarei lá. Aí tu tava lá. Como é que foi, assim, isso? Pra ser sincera, nossa, eu pensei em desistir muitas vezes naquela semana antes de viajar, porque eu tava muito nervosa, eu tava, tipo, surtando, porque eu nunca tinha viajado sozinha pra outro país eu nunca precisei falar inglês, realmente. E então eu não tinha a menor certeza se eu ia conseguir, porque assim, uma coisa é conversar em inglês, coisas triviais, e daí outra coisa completamente diferente, tu ter aula sobre engenharia aeroespacial em inglês. Então eu tava morrendo de medo, eu tava muito nervosa. E a minha mãe toda hora me dizendo, se tu quer desistir, vamos pra casa, não sei o quê. Mas deu tudo certo, ainda bem. Mas realmente lá, quando eu tava lá, realmente eu percebi que eu tava conseguindo conversar e me comunicar direitinho. É uma sensação incrível de, tipo, pertencimento ao mundo mesmo, sabe? De saber, e de saber que é isso que eu quero realmente. Não, e é legal que tu tem bem definido, assim, o teu gosto, o teu planejamento, entre aspas, assim, de carreira e tudo, tipo, desde muito cedo, né? Porque tem muitas pessoas, e aí eu me incluo nessa, né?
que foi só fazendo as coisas e aí chegou num ponto assim, preciso decidir alguma coisa, o que vai ser? Né? E aí eu acabei indo pelo lado da publicidade, que pareceu menos difícil, que eu podia fugir dos números, que eu sou um zero à esquerda com números, com exatas, com essas coisas, assim, ó, eu sou péssimo, assim, uma conta matemática pra mim é um inferno. Agora eu consigo fazer algumas outras coisas dentro da área da publicidade ali, que é mais fácil, umas coisas mais arte, criatividade, essas paradas. Mas eu fico muito admirado, sempre fui muito curioso em relação a tudo, né? Mas principalmente assim, o universo ele é fascinante, evidentemente. Assim. Pessoa que não se fascina com o universo, eu sinto informar, essa pessoa tem problemas. Né? E no caso, eu não tenho a menor condição de entender as coisas. Sabe? Então eu fico com uma inveja de vocês que entendem. Entende também. Não, recentemente ele me fez uma pergunta se poderia atravessar o planeta Júpiter. Exatamente. Assim, retão, sabe? Eu não lembro onde é que eu tinha visto. Eu não lembro onde é que eu tinha visto que Júpiter uma astrofísica agora. Não, é que eu tinha lido em algum lugar ou visto algum vídeo, alguma coisa do gênero, que falava que Júpiter era tudo gás, né? Tudo gasoso. Daí eu parei assim, pensei, peraí, se ele é todo gasoso, o gás pode ser atravessado. Então a pessoa pode, numa possibilidade de um objeto cair lá, ele atravessaria. Né? E aí o Doug tava me explicando a situação, né? Mas já que temos a presença ilustre aqui, já pode tirar a dúvida de outros idiotas que nem eu. Digo, de outras pessoas com dúvidas que nem eu. É que quando a gente pensa no universo, é que não existe esse conceito de em cima, abaixo, não existe. É simplesmente gravidade mantendo as coisas centralizadas. Não tem como. Então, se alguma coisa cair no planeta Júpiter, ele não vai atravessar, ele vai ficar preso no centro, principalmente porque a gravidade de Júpiter é muito forte. E, na verdade, Júpiter ele é só gás, só que, ao mesmo tempo que ele é só gás, ele é muito gás. Tanto que esse gás tem uma gravidade, então ele acaba sendo maciço, quase. Entende? Júpiter, na verdade, a gente brinca falando que ele é uma estrela que deu errado. Porque por quê? ele é tão grande que ele deveria ser uma estrela. Porém, ele não tem a energia necessária. Acho que eu entendi. Eu tinha explicado para ele uma questão do núcleo de Júpiter. Eu falei que tinha a questão do hidrogênio metálico. O núcleo dele seria um hidrogênio metálico. Tá correto isso ou ele é um núcleo maciço de pedra? Pra ser sincera, assim, eu tô muito no início do curso, então eu ainda tô aprendendo só questões de gravitação mesmo, assim, essa parte mais química da astrofísica eu ainda não cheguei. Tá, e tu faz, além da astrofísica, tu faz biologia também, né? Que tu conta na entrevista que a tua ideia no futuro é trabalhar com astrobiologia, é esse o nome? Astrobiologia. Tá, me explica o que seria esse caminho. É a mesma coisa que exobiologia? É basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa, só muda o nome. A astrobiologia, ela é um ramo da astrofísica que estuda basicamente a origem da vida no universo e para onde ela vai, a questão de exoplanetas, de possibilidades de lugares para nós irmos, a busca por vida microbiótica, estudar as possíveis formas mais radicais de vida e tentar encontrar uma maneira de que talvez a vida não seja a base da água, mas sim de outro líquido, enfim, ou não só do carbono, mas sim de outro elemento também. Estudar todas as possibilidades, realmente, é uma loucura. E tu tá muito... Nesse curso de biologia, tá em que semestre? Tá muito adiantado? Peraí, eu acho que eu tô no quarto. É o quarto. Tá, então, tu saberia me responder se uma vida baseada no silício seria possível? No silício? Porque ele é muito parecido com o carbono. Eu já estudei outros elementos que isso em conteúdo produzido por outros astrobiólogos. De outros elementos, mas eu nunca vi do silício. Não,
Não, que ele faz. Ele é muito semelhante com carbono, né? Uhum, Ele poderia fazer uma ligação muito extensa. aham. E daí eu já vi uns papos que se não fosse carbono, o silício seria um candidato pra Vou forma de pesquisar vida. sobre isso. Gostei. Oi, Doug, tu tá no capinho errado. Tu Ah. tem que largar o podcast. Tá, mas assim, voltando na questão da NASA, assim, o que mais te impressionou lá? Porque tu foi no local mesmo o curso é na NASA de fato, né? Então, Isso. como é que é o local? Como é que são as pessoas trabalhando lá? Como é que é a rotina que tu pôde enxergar lá? Assim, ela não é tão assustador quanto a gente normalmente pensa, sabe? As pessoas são muito abertas a conversar. Eu tive aula com professores da NASA, com engenheiros da NASA, com o diretor de projetos da NASA, que é o cara que está organizando o projeto do Skylab, por exemplo. Então, basicamente, as pessoas são muito mais abertas a conversar sobre isso. É algo muito mais, digamos, é estranho dizer isso, mas é como se a ciência fosse muito mais acessível lá, entende? Porque aqui não sei se no Brasil ou se em outros lugares também a gente tem essa tendência a achar que a ciência é muito difícil, sabe? E na verdade lá ela é bem mais acessível, sabe? A gente não tem medo da ciência lá, é estranho. Porque aqui desde cedo a gente é ensinado a ter medo da matemática, da física, da química e da biologia. Sendo que na verdade a gente não tem que ter medo, a ciência é divertida. E aí, Eu gostava de matemática até a é assim terceira que série. eles tratam lá. É que depois quando botou conta quando botou potência e raiz quadrada, aí ferrou o meu raciocínio. Ali acabou minha paixão pela matemática. Tá, mas... No Brasil, uma questão que eu vejo muito relacionada à ciência é que a pessoa que sabe da ciência, ela é tirada para arrogante. Eu não sei. As pessoas têm medo da ciência e daí também a maioria das pessoas que fazem ciência, elas não sabem falar com termos acessíveis também. Isso é Também. que a gente não consegue, acaba que a gente não consegue dialogar. É meio que aquilo que acaba sendo trazido, né, em The Big Bang Theory, assim, que tem o pessoal da ciência ali, os estudantes ali, os gênios, né, tentando se comunicar com as pessoas normais, entre muitas aspas, assim, né, que passa exatamente essa questão deles talvez serem arrogantes pelo conhecimento, porque o conhecimento é uma coisa que ela acaba intimidando, né. Até eu lembro, há muito tempo atrás eu li em algum livro alguma coisa do tipo que para se adaptar ao ambiente, muitas vezes as pessoas acabam até se fazendo de imbecil para poder tipo, ter a simpatia da outra pessoa, porque normalmente a pessoa quando vê uma pessoa de um conhecimento parecido com o seu ou até um pouco menor e tal, a pessoa tende a se soltar mais para conversar, porque se sente mais confortável, ao contrário de, tipo, chegar numa pessoa assim, que nem, essa pessoa é meu chefe, então ela ganha mais que eu, ela tem mais influência do que eu. Essa pessoa, ela é doutora em alguma coisa. Ela tem mais conhecimento do que eu, sabe? Então acaba intimidando, eu acho que intimida o fato da gente olhar, não, mas aquela pessoa ela é muito acima de mim em algum nível, sabe? Então, eu acho que talvez não chega nem a ser a arrogância que passa, mas intimidação. Porque, de fato, pessoas inteligentes, assim, o cara olha, ou a pessoa fica fascinada, ou a pessoa fica intimidada. Também tem muita questão de rivalidade, né? Ainda mais no meio acadêmico, assim, que as pessoas, às vezes, elas, acabam não falando certas coisas sobre um assunto que elas conhecem, porque acaba gerando inimizade até, quando vê, por rivalidade. Eu acompanho alguns... Sim, mas eu já vi isso muito em, lendo sobre isso, que isso acontece bastante no meio acadêmico, relatos de outras pessoas. Eu nunca vivi isso, nem vi acontecer ainda. Eu acompanho alguns podcasts de ciência e realmente eles falam disso, que tem muita rivalidade entre os divulgadores e pesquisadores. Tem... Coisa de querer passar o pé, sabe? Puxar o tapete. Tem bastante história também de que mais na antiguidade, assim, que os cientistas eles usavam bibliotecas em comum, né?
que não tinha tanta essa facilidade de documentos online, enfim, eles usavam bibliotecas em comum. E eles, quando eles olhavam um livro e eles tinham uma ideia, eles rasgavam a página do livro. E para outra pessoa, para o próximo cientista que fosse, não tem a mesma ideia que ele. Então, muitos livros antigos tem páginas faltando por causa disso. Eu achei incrível. Foi uma professora de física. É uma baita curiosidade essa. Porque às vezes a pessoa pode estar lá, de repente pega um livro, eventualmente assim, vai olhar. Ih, rasgaram esse livro. Que imbecil. Segue, daqui a pouco era uma situação dessas. Sim. Tá, e assim, tu sempre foi ligada a essa questão da ciência? Ou isso começou em uma determinada idade, assim, mais específica, assim? Eu acho que eu sempre gostei. Eu lembro que eu era muito apaixonada por biologia, porque quando eu ganhei uma planta carnívora lá pelos 12 anos. Mas eu comecei, tipo assim, eu tive certeza que eu queria estudar astrofísica quando eu fiz 13 anos. E daí, assim, eu sempre tive muita influência sobre a astronomia do meu pai, porque ele, apesar de não trabalhar na área, ele sempre gostou muito. Então eu sempre acabava lendo os livros dele, vendo filmes com ele, Interestelar, né, que é o filme mais fantástico que tem. E acho que a partir daí, lá pelos 13 anos, tem uma coisa que me marca bastante, que é que eu entrei num grupo do Facebook de físicos, e daí eu enviei tirei uma foto de um livro do meu pai, que é O Universo Uma Casca de Nós, que eu tinha lido, eu fiquei apaixonada. E eu enviei essa foto e pedi, pessoal, se vocês sabem leituras parecidas, meu sonho é ser astrofísica, eu tenho 13 anos, eu quero ler mais sobre isso. E daí um monte de gente respondeu, falando, que legal, uma menina de 13 anos. E daí depois, agora que saíram as reportagens desse curso da NASA que eu fui fazer, uma mulher me mandou um print, uma captura da tela que ela tirou, que ela tava nesse grupo, e daí ela me enviou dizendo, olha aqui, tô com 13 anos. Eu achei, sabe, sensacional, tô guardando essa captura de tela pra sempre. Não, isso é muito legal, né? E tipo, uma outra pergunta que eu queria te fazer, porque não só na reportagem, mas o fato de tu tão cedo já ter uma certa relevância, digamos assim, né? Então, de alguma forma, assim, por já ter feito esse curso lá na NASA e tudo mais, por já estar estudando 2 faculdades e tudo mais, eu sou obrigado a perguntar, né? Porque te tratam como um prodígio, né? E errado não está. Agora eu te pergunto, tu sempre foi uma criança, assim, genial, assim, que nem aqueles casos que a gente vê, assim, o QI do fulano não sei quanto, que o fulaninho é gênio, que não sei o quê. Ou foi só um esforço mesmo ali depois que tu se apaixonou pela coisa mesmo? Tipo assim, eu não sou de forma alguma nem perto do que um gênio é. Por exemplo, eu tinha facilidade com matemática e ciência no colégio, mas no colégio, certo? Vamos ter em mente que o ensino básico brasileiro não é muito bom. Então, sabe? E daí, sei lá, aqui na faculdade, eu passo trabalho pra caramba, sabe? Nossa, rodei em cálculo C, sabe? Acontece, né? Na verdade é esforço, realmente, eu acho. Não, isso é excelente de saber isso. A minha mãe também diz que ela diz que, claro, eu me esforço, mas ela diz que as coisas acontecem meio facilmente pra mim. daí eu não sei, pode ser um pouco de sorte, pode ser um pouco de bastante de esforço, um pouco de sorte. Mas a sorte acompanha quem se esforça. Sim. Isso, né? Se tu tivesse só paradinha no teu quarto lá lendo o livro, não ia acontecer. Mas é que, assim, eu sempre brinquei com os meus pais que eu sou metida, sabe? Eu me meto a fazer as coisas que eu sei que eu não tô preparada, mas eu só vou estar preparada pra elas depois que eu fizer elas, entende? Se eu ficar esperando pra fazer elas, eu nunca vou estar preparada, porque daí eu nunca vou ter enfrentado elas. E é meio básico, mas é isso aí mesmo, sabe? E é uma coisa que às vezes a gente não faz coisas porque a gente tem medo, e eu sempre fui o contrário disso, sabe? Eu sou metida mesmo, eu me meto a fazer as coisas que eu sei que eu não tenho capacidade, mas eu quero tentar fazer elas. E eu acho que por isso a minha mãe diz que eu tenho... Tá um pouquinho que alguém tá me ligando aqui. Eu acho que é por isso que a minha mãe diz que eu tenho sorte nesse sentido.
que é porque eu acho que é porque eu acabo me tentando, e daí eu acabo ficando muito aberta às oportunidades, entende? E na verdade, tipo assim, a gente tenta muitas coisas, a gente recebe um zilhão de nãos, só que a gente não fala, a gente deixa quieto. E daí a gente divulga as coisas, os sims que a gente ganha, né? Marketing pessoal. Aula de marketing pessoal de graça no Freecast. Mas a gente recebe, ainda mais quando é essa questão em tudo na vida, né? Mas ainda mais essa questão da ciência, que é uma concorrência, tu precisa ser muito bom. Tu recebe muito não, sabe? O tempo todo. Mas daí quando tu recebe um sim, e é da NASA, tu fica bem feliz. Pô, imagina. Não tem nada acima disso pra te dar um sim, sabe? Então... Vamos lá, precisaria o quê? De uma agência intergaláctica. Tá, Mas eu quero fazer uma perguntinha rapidinho aqui. Lá no curso, como é que era? Era só teórico ou tinha muita coisa prática? Não, tinha muita coisa prática. A maior parte das coisas eram práticas, na verdade. Porque ele era um curso para te introduzir na engenharia aeroespacial e na área aeroespacial em si, de exploração espacial, mas era de treino de astronautas também, porque muitas pessoas que frequentam esse curso já se tornaram astronautas. E a tendência desse curso é preparar as pessoas para serem astronautas. Então... era, por exemplo, assim, de manhã a gente tinha um toque para acordar, que era 7 horas, às 8, né, tomávamos café, e às 8 começavam as aulas. E daí pela manhã nós tínhamos as aulas teóricas, depois tinha o almoço, e depois do almoço começavam as aulas práticas, que daí incluíam os simuladores de microgravidade, os treinos físicos dos astronautas, simuladores de voo também, a Multi-Axis Trainer, que é uma cadeira que ela simula múltiplas rotações na nave, e que isso é pra gente se preparar para um eventual acidente e conseguir retomar o controle da nave. Para ver como o nosso corpo reage. Isso é muito da hora, né? Sim, eu achei muito bom. E o simulador de microgravidade é embaixo d'água, porque a água consegue simular um pouco de microgravidade. E daí era num tanque de 7 metros de profundidade, com os equipamentos, tudo. E tu fez aquela cadeira que ficava girando também, tipo uma cama. Sim, E... tinham também alguns treinos físicos que daí eram mais de vencer os próprios medos, porque para ser um astronauta tu precisa disso, que no caso era de escalar torres bem altas e se jogar. E muitas outras coisas nesse sentido, mas eram e treinos físicos mesmo, sabe, de treinos físicos que os astronautas fariam, sabe, atividades físicas. Crossfit espacial, né? Tipo isso. Não, eu ia perguntar antes que essa questão da exposição e tal, que é ao mesmo tempo que é muito bom, te traz alguma pressão? Tu se sente, tipo, pressionada? Não, agora que as pessoas me conhecem, agora que as pessoas estão sabendo mais de mim, eu tenho que mostrar ainda mais meu trabalho, eu tenho que me esforçar ainda mais. Como é que tu encara isso? Como é que tu lida com isso, caso, né, haja essa pressão? Assim, com relação, por exemplo, à minha família e amigos, enfim, isso é algo que nunca existiu, nunca tive esse tipo de pressão, sabe, nesse sentido. Mas, assim, pressão externa eu acho que sempre tem, as pessoas sempre nunca estão satisfeitas, enfim. Mas eu tento não me deixar abalar por isso nem nada. Por exemplo, eu uso as minhas redes sociais para mostrar as coisas que eu faço, meu trabalho, nesse sentido de astronomia, de ciência. E eu só coloco lá e quem quiser ver, vê. Mas o que tem muito nesse sentido de pressão é que, com certeza, de tu ver pessoas que estão acima de ti, daí tu ficar pensando, nossa, eu tô atrasada, meu Deus. Sabe? Isso, sim. Nossa, ansiedade, esse tipo de coisa, isso acontece. E daí a gente tem que saber lidar da melhor forma. Tá, e eu preciso fazer uma pergunta que ela vai de encontro à tua vida de estudante de ensino médio,
dos teus colegas, dos teus amigos. Tem muita gente que vem te perguntar de signo, essas coisas, porque não entendeu direito a situação? Tem bastante gente que pergunta. Tem bastante. Tá, e como é que tu explica pra você? Não, olha só. Senta aqui, eu vou te explicar que não é isso. Eu acho que o melhor jeito de se explicar isso é dizendo, olha, isso é astrologia, astrofísica é outra coisa. Só isso. Não tem muito o que dizer, sabe? Ah, não, mas é que é uma... assim, Mas, na verdade, o que acontece bastante também é as pessoas confundirem física com educação física. Isso acontece mais. Ah, é? Sério? Isso acontece mais. Bah. Por essa eu não esperava. De astronomia com astrologia eu vejo aos milhões, mas essa outra aí eu nunca tinha visto. Pelo menos pra mim aconteceu mais isso da física. Meu Deus, que bizarro. A cognição das pessoas às vezes é preocupante, né? Tá, e dentro dessa questão de estudar física, astrofísica, enfim, tem muitas mulheres dentro do curso, dentro desse ramo, porque assim, nos últimos anos tem tido mais mulheres assim, de alguma relevância, principalmente em redes sociais e tal, que apareceram na nossa vida, digamos assim, né? Que aparece num tweet ou que aparece num vídeo, porque as redes sociais têm esse poder, né? Mas mesmo assim, ainda se for colocar numa proporção com os homens, é muito menor, né? Como é que é, assim, pra te enfrentar isso e com a questão ainda da idade, que tu ainda é bem jovem, dentro de um universo onde tu vai lidar com pessoas que eu acredito que sejam mais velhas no geral. Por exemplo, aqui, eu fiz 2 semestres de física licenciatura, porque teve um problema com a questão da pandemia, que daí estava aceitando inscrição pelo SISU, enfim, e daí quando eu fiz pelo vestibular, entrei para astrofísica. E daí eu acabei entrando, daí eu entrei de bicho esse ano, como bicho. E daí na minha turma de bicho, tinha muita menina, muita mesmo. Tipo assim, eram umas 40 pessoas e muita menina. E diminuiu bastante ao decorrer do curso por professores com falas machistas. Por essa questão de que tem uma diferença enorme do ensino básico para faculdade, muito disso, sabe? Teve casos de que, inclusive, algumas meninas fizeram cartazes para denunciar a forma que o professor falava. Então, sim, acontece muito, mas tem muito mais rede de apoio agora, por exemplo. A gente tem as mulheres do curso se apoiam muito. Então, isso acaba dando uma ajuda bastante. E até a possibilidade de tu poder trocar a turma, né, com grade, né? Que daí tu consegue, por exemplo, esse professor não me adaptei a ele, tinha falas que eu não gostei, que foram machistas, enfim. Dava pra trocar, dava pra tentar outra turma. Aconteceu também de que as outras turmas optadas ou elas estavam cheias ou de serem no horário da noite, daí acabou trancando o curso, deixando para o próximo semestre ou saindo mesmo. Eu vi acontecer bastante. Mas, infelizmente, é um obstáculo a mais que a gente tem e que não dá para desistir por causa disso. Bem, é possível que, sendo um astronauta, em algum momento, vai saber, em frente até um alienígena, o que é um professor, né, falando coisa que não deve também, não é mesmo? Água. Eu derrubei água em mim. Bah. É que é raro eu tomar água, daí quando eu tomo ela não se adapta. Tá, mas assim... falando já de uma outra questão assim, né? Dentro da ciência existiram nesse ano muitas coisas que foram notáveis, né? A gente teve a revelação das imagens lá do James Webb, que são espetaculares, né? Um troço assim que não tem como olhar aquilo e não ficar fascinado. Teve também a questão aquela do teste lá do asteroide lá,
que a gente pôde presenciar aquilo dentro da, né, Ao ao vivaço, vivo né? dentro do possível ali, né, que é um troço bem que é emocionante. Se tu acompanhou aquilo ali, tu não tem como tu não sentir um pingo sei lá, de emoção, de orgulho com aquilo ali de alguma forma, né? E claro, também, não lembro agora se foi ano passado, acho que ano passado, o negócio lá do Elon Musk também, do foguete que voltou e tudo mais. Então, nesse momento em que a gente tá, né, da nossa timeline da vida, assim, é um momento maravilhoso para se acompanhar a ciência e as descobertas e tudo mais. Alguma dessas, tipo, foi algo assim que mexeu mais contigo? Ou que tu olhou assim, ó, nossa, daqui a um tempo posso eu estar fazendo algo do gênero? Não foi nenhuma das que tu citou. Foi a imagem do buraco negro do centro da nossa galáxia, Sagitário. Teve isso também, verdade. Isso pra mim é sensacional, porque eu gosto de exploração espacial e da questão da engenharia, mas a minha paixão mesmo é astrofísica. Então, pra mim, uma imagem de um buraco negro é a coisa mais incrível que eu poderia ver, sabe? É sensacional estar viva num momento desse. Eu pensei que não ia vir essa imagem da nossa galáxia. Porque eles demoraram a lançar, né? Que a outra saiu bem antes e acho que ela caiu. Mas, não, é que a imagem do núcleo da nossa galáxia, eu pensei que não ia vir, que eles iam dar algum migué, porque demorou sair em comparação a da M87 lá. Acho que é M87, né? E eles falaram que eles iam lançar juntos, só que demorou muito tempo. Sim. Eu tava lendo sobre isso e parece que é por conta do Sagitários ele ter uma rotação muito mais rápida, então acaba dificultando para tirar as imagens. Tá, e o processo de juntar as imagens foi um troço absurdo. Eles tinham que calcular o diâmetro dos cabos, por exemplo, e com a relatividade. Foi um troço completamente maluco aquilo. Eu não tenho a menor ideia de como faz isso, antes que pergunte. Não, eu ia perguntar, assim, como é que a gente consegue ver tipo, a gente consegue ver um buraco negro. Ok, tudo certo, tá lá, a gente sabe, tem evidências disso. Agora, como é que a gente consegue fotografar isso? Sabe, é uma coisa que me deixa espantado. São junções de diversas fotos tiradas de telescópios e observatórios ao redor da Terra e ao redor de todo o mundo, assim. De telescópios espaciais, telescópios terrestres e radiotelescópios, enfim, né? Porque eles capturam a radiação e são muitos trabalhando em conjunto para conseguir isso. E daí depois eles juntam essas imagens. Eu só não sei como. A cacetada de dados que gera. Não, um pendrive não vai caber essa imagem. Não, era mais fácil transportar os dados de avião do que mandar pela internet. Ia ser mais rápido. Meu Deus. E eu não duvido, pra ser sincero. Mas assim, essa questão do buraco negro, assim, ela ficou mais em evidência, acredito eu, por causa do Interestelar, né? Que é um filme sensacional, que brinca com isso e tudo mais. E no filme, eles trazem tantas possibilidades de uma forma que, pra quem olha e não conhece, olha e pensa, tá, mas será que isso pode acontecer? E quem conhece, olha e pensa, tá, peraí, será? Olha, não é tão impossível assim. Tipo, pra ti, assim, que tu, obviamente, é uma fã do filme, né? Quando tu viu aquilo ali, qual foi a primeira coisa que tu pensou, assim? Tipo, não, mas isso aqui dá pra fazer? Ou... A primeira vez que eu assisti eu era bem nova, então pra mim eu não entendi nada, daí eu tive que assistir de novo. Justo. É que eu esqueci desse detalhe. Daí eu assisti de novo, mais velha, eu também não entendi nada. Então, assim... Mas, na verdade que Interestelar ele é um filme que ele é muito bonito, porque ele tem essa mescla de
da humanidade, de emoções, juntamente com a ciência, né? E é algo que não tem como saber se é possível ou se não é possível, porque é justamente aquilo que o filme fala. Se aquilo é possível, foram feitos por seres de 4 dimensões, não das nossas dimensões, que nós temos 3 dimensões, nós vemos em 3 dimensões, mas o tempo 4. E daí os seres que criaram o buraco negro são seres de outras dimensões, de tantas outras dimensões. Então não tem como a gente saber. Mas Interestelar foi muito perspicaz, foi muito inteligente na forma que construiu o buraco negro, né? Que fez porque era uma coisa que a gente não tinha muita noção antes do filme. E teve muito cientista trabalhando para fazer o filme ser bem fiel à ciência de verdade. E isso eu lembro que foi muito comentado na época, porque foi realmente um trabalho muito bem feito. Sim, e é muito impactante, porque tu vai pesquisar sobre o filme, que eu sou assim, eu sou aquele cara que eu vejo o filme, daí eu tenho a minha opinião sobre o filme, se eu gostei ou não gostei do filme, se eu entendi ou não entendi o filme, e aí depois eu vou ver o que as outras pessoas estão falando pra complementar e ter outras visões, né? Eu faço isso. E no caso do filme, assim, as pessoas foram comentando as coisas ali ao redor daquilo ali do filme, do quão científico era e tudo mais. E aí tu vai ver, não, mas ali eles falam de uma 5ª dimensão. Aí tu pega e tu vai olhar, tem teorias que falam de 10 dimensões, tem teoria que fala de não sei o que lá. Aí tu peraí, a gente tem aqui 3 dimensões, tal, como é que vai transferir? Não tem como processar essas informações. Não assim. tem. Essas teorias, a gente realmente nosso cérebro não entende. Não tem como a gente imaginar isso. Não faz sentido. Claro, e tem o caminho, né, de tu se questionar, né, o como isso pode acontecer, ou por que acontece e o que é de fato. E tem a outra opção de colocar uma outra explicação mais fantasiosa e... Não, justifica dessa forma, pronto, né? E a afirmação principal de, diria, 83% das religiões que tem por aí, né? E aproveitando que eu citei isso, né? Qual é a tua religião? Porque tu é uma pessoa da ciência, mas nada impede também que tu também seja uma pessoa que tenha a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Como é que pra ti é essa relação com religião, com Deus e os... Enfim, se existe, claro. Eu não sei se Deus... Eu duvido que Deus seja um velho barbudo sentado numa cadeira, mas eu acho que existe alguma coisa que rege o universo. Sim. Então, eu acho que Deus pode ser inclusive a física, pode ser a gravidade, pode ser tudo, sabe? Matéria escura, sei lá, pode ser alguma coisa. Mas eu acho que existe alguma coisa. Destino, enfim. Eu acho que existe alguma coisa que rege o nosso universo, alguma coisa que dê sentido a isso. Eu gosto bastante do espiritismo e dessas vertentes da espiritualidade. Opa. Não, é que assim, o que eu falo em relação à religião, de ter uma explicação mais fácil, né, é o fato de que tu não sabe como fazer, tu justifica de alguma forma para que as pessoas entendam. Beleza. As pessoas podem entender. A religião se tornou uma forma de doutrina, né, para comandar as pessoas. E esse é o principal problema. O problema todo da religião é que ela se tornou uma instituição e não apenas uma crença das pessoas. O problema não é Deus, o problema é os torcedores. Bem isso. Mas eu quero seguir na alçada da astrofísica. Queria saber a tua opinião sobre... temos o buraco negro ali. E o que tu acha? Na outra ponta, tu acharia que tem um buraco branco? Isso é bravo. Eu não acho nada, porque eu acho tanta coisa, eu não acho nada ao mesmo tempo, porque é uma loucura. Tu vai pensar nisso, tu fica louco. Porque essa ideia do buraco branco é interessante, porque daí seria uma porta de entrada para um outro universo, né?
É isso Cara, que dizem. me expliquem isso aí, que eu tô Mas completamente eu por penso fora. num outro esquema que ele seria tipo um túnel. Tu entrava no buraco negro, passava ali por uma ponte e saía no buraco branco em um lugar aleatório dentro do nosso universo. Então, tipo, na tua percepção, o que tá entre o buraco negro e o buraco branco seria um buraco de minhoca. Isso, seria a ponte ali. É uma possibilidade, né? Não sabemos. Mas te explicando, um buraco branco é só uma ideia, porque não se tem como comprovar. É uma ideia de que do outro lado do buraco negro vai ter uma coisa expelindo coisas, ao invés de estar sugando. Faz sentido. Eu acho interessante a teoria de que de que um buraco negro na verdade seria um portal para outro universo e que o buraco branco seria a saída. Eu acho interessante. É uma teoria que mexe com o imaginário, né? Porque Por exemplo, a entrada do outro pro nosso. Teria que ter um equivalente. Pois é. Mas e se pra eles, no caso, se esse outro universo fosse meio que, entre aspas, um universo invertido, em que pra eles Bem, nota-se que eu não sou o cara da ciência, né? Mas e se fosse o contrário, digamos assim, que se pra eles o que parece que pra nós está sendo sugado, a força que rege lá de outra forma, eu não sei se tem, né, a possibilidade disso acontecer, mas se fosse exatamente o contrário, assim, sabe? Pra eles. Não sei se é possível. Pode ser uma pergunta idiota? Pode, mas alguém tem que representar os idiotas nesse programa. Mas esse é o bonito da ciência, né? Que a gente não sabe absolutamente nada. Não tô sozinho. Tô olhando Perfeito. pra trás porque eu tô numa salinha de computador aqui na faculdade. E daí às Tem vezes. gente aí? Não, agora não tem, mas aquela hora entrou um colega. Tá. Não, a menina, ela tá falando com a gente. Ela tá na faculdade. Tu tá desde que horas hoje na faculdade? Falou desde as 8? Desde as 8 da manhã. Meu Deus. São 12 horas praticamente dentro da faculdade. Eu vivo a URGS agora. Eu vivo a URGS. Não, se alguém... Não, tem dias que eu vou embora daqui às 11 horas da noite. Porque eu tenho se aula alguém no futuro chegar pra Exato. ti e falar assim, mas tu teve sorte, eu acho que tu tem licença pra dar um soco na cara dessa pessoa. Verdade. E ninguém vai poder te julgar. É verdade, eu acho que eu tenho. Porque assim, é muito fácil a pessoa olhar, não, mas ela deu sorte, mas que se aplicou na hora certa, o projeto dela não tinha concorrência, sei lá. Vai nessa, meu filho, vai nessa. Vai nessa. Vai olhar o que tem por trás disso tudo. As horas de leitura, as horas de estudo, as horas as horas do transporte público também, que demora. Tu é de Eldorado, né? Tu é de Eldorado, né? Eu sou de Eldorado, mas eu tô morando em Porto Alegre agora pra poder estudar. Eu moro com a minha melhor amiga. Porque senão é no mínimo umas 5 horas, eu acho, de trajeto só. Porque, tipo assim, eu não sou de Eldorado medianeiro, eu sou de Eldorado próximo de Arroio dos Ratos. Então dá mais ou menos 1 hora até Porto Alegre. Daí, da entrada de Porto Alegre até o campus do Vale, que é quase em Viamão, é mais uns 40 minutos. Então, É chão, hein? O campus da URGS é longe pra quem mora em Porto Alegre. Então imagina pra quem não é daqui. Sim. Tá louco? Não, mas Tá. Logística, né? Logística. Uma pergunta que eu sempre quis fazer, agora estou com uma estudante de astrofísica na frente, eu quero fazer. Não sei se vai saber. Eu quero saber de ti, o que tu acha do destino final do universo? Tem muitas hipóteses de que... tem um monte de hipóteses de que ele vai encolher, né? Porque tá expandindo, daí dizem que uma hora vai encolher Acabar. de volta. Daí tem teorias de que diz que vai esfriar e que vai tudo morrer, né? As estrelas, tudo vai esfriar e o universo vai se tornar um lugar inóspito e frio. Eu não lembro as outras, mas eu sei que tem várias teorias de como vai acabar o universo.
Tem 3 principais, também não lembro a outra. Pois é, não tô lembrando agora, mas eu sei Tem que essa aí do retorno, da a expansão outra infinita. que vai esfriar. Não, mas se tem a do retorno, que é dele reduzir. Se tem a da expansão infinita. Se Não, tem a eu acho de que tem uma que ele esfriar, vai parar. Vai simplesmente Parece. parar de expandir e ficar ali. É que daí também a gente fica pensando, né, tipo, se o universo tá expandindo, ele tá expandindo aonde? O que Eu caralhos fico é o me perguntando universo? isso. Sabe? Como é que tem ele que tá em cria algum coisa lugar, né? nova? Tipo, a gente tá dentro de uma caixinha de um deus jogando dados, né? Que é uma teoria de que as coisas que acontecem no nosso universo é um deus jogando dados. E eu fico me perguntando também se essa parte que criou espaço novo, digamos assim, tá criando matéria nova também. Eu fico nessa pergunta, o que tem lá? Cara, É só um preto? Isso é tipo de coisa, porque tipo, não tem como tu estudar física sem entrar numa parte mais filosófica da coisa, porque no final das contas a única resposta que tu vai ter pra isso tudo é uma resposta filosófica, porque a gente não vai encontrar essas respostas na física, não em vida, pelo menos. Não, Isso assim, tipo, é muito louco. o fato do universo, seja ele diminuindo ou expandindo, ele tá em algum lugar. Ele precisa estar em algum lugar. Eu não entendo. Ele é o lugar, sei lá. Ele é o lugar, mas ele tá onde? Porque se ele tá em algum lugar, o que é esse lugar? O que a gente é pra esse lugar? Eu Sabe? entendo essa dúvida. Eu tenho ela todos os dias da minha vida. E eu não entendo. É um troço assim inacreditável. Eu já vi um documentário que ele estaria num multiverso, que seria outro lugar onde estão vários universos. E isso tá onde? Umas membranas. Mas é que tudo vai. É uma questão infinita, porque se o universo tá num lugar que tem um multiverso, esse lugar que tá no multiverso, ele tá num lugar que tem esse multiverso. E esse outro lugar, ele vai estar em outro lugar. Porque ele vai ter que estar em outro lugar. É que a gente tem essa concepção material das coisas, de que elas têm que estar que elas, tipo, por exemplo, eu tô aqui, eu tô numa sala, essa sala está na faculdade, a faculdade está no Rio Grande do Sul, enfim. E a gente precisa saber onde tá a porcaria do universo, né? Mas, tipo, como? Não tem? É a mesma questão. A gente não que... entende esse conceito de infinito. Eu não consigo, que eu penso, se o universo tem um fim, eu chego no fim dele, eu vou bater numa parede. Ele não tem fim, ele é uma... Pois é, que isso são coisas muito abstratas. Ou eu dou a volta nele quando eu chego no fim. E aí? Pois é. Tem uma teoria também de que, sobre o universo, que se o universo fosse finito, nós enxergaríamos, tipo, existe a velocidade da luz, e se ele fosse finito, nós enxergaríamos a noite clara, por causa das estrelas, porque a luz chegaria em nós em algum momento. Mas a gente sabe que ele tá expandindo por causa disso. É o paradoxo da noite escura, eu acho. Eu acho muito interessante. Não, mas essas questões filosóficas que tu tava falando, é muito assim do ser humano mesmo, né? Que a gente tá vivo por quê? A gente não aceita o fato de ser uma poeira aleatória no meio do cosmos, sabe? E que tem muita coisa que envolve filosofia com relação à astronomia, porque por exemplo, tem uma teoria, não lembro de quem, mas que diz que se nós estamos sozinhos, se nós realmente estamos sozinhos no universo, então essa questão de nós sermos apenas uma poeira não é verdade, porque se nós estamos sozinhos, todo o universo, nós somos as únicas criaturas capazes de perceber o universo. Então ele existe para nós. Sabe? São umas teorias, umas formas de enxergar a vida muito bonitas. Eu gosto desse tipo de coisa. Porque se nós somos as únicas coisas capazes de perceber o universo, se nós morrermos, o universo deixa de existir. Porque ele não vai ser percebido por nada. Olha! Isso é verdade. Fica a reflexão aí. Já temos a quote do episódio. Nós não somos apenas uma poeira.
Agora eu vou ter que refletir uns 3 anos pra poder entender. Não, mas assim, essa questão do que a gente é, do que a vida representa, ela é tão maluca, porque a gente vê a vida acontecendo todos os dias. A gente vê gente nascendo, a gente vê gente morrendo, a gente vê os dias passando, a gente vê tudo acontecendo. E pra nós, a percepção que a gente tem, por exemplo, tu tá numa sala, tu tem o teto ali, tu sabe que o teto tem uma altura e tal, tu tem a tua percepção em relação ao teto, em relação aos prédios, em relação ao local onde tu vive. Só que daí tu vai olhar essas fotos que a gente vê no James Webb da vida, e qualquer coisa que tem naquela foto em 1 pixel é maior do que o nosso planeta, provavelmente. Sabe? É uma coisa assim que é tão imenso que é difícil de imaginar, de colocar em um... Mesmo que tu coloque assim, não, mas está a 218 milhões de anos-luz aqui. O que é isso? Sabe? Tu consegue me explicar, me dizer, não, tu vai pegar tal distância, vai fazer tal... Ok, mas a gente não consegue... Não, a gente não consegue imaginar. Né? Não tem como compreender. Porque a maior distância que tu trilhou na tua vida foi daqui até a NASA, tá? Que é uma grande distância, diga-se de passagem. E isso é uma vírgula se tu fosse pegar pra querer sair da nossa galáxia, por exemplo. Eu ficaria muito triste. Eu ficaria muito triste olhando a imagem lá do... pode ser a Deep Field lá do Hubble, a do James Webb, com 1 trilhão de galáxias e não tem ninguém lá. Não, é frustrante daí, né? Porra. Tem tanta possibilidade de não... Tem uma galáxia que eu adoro, que é a galáxia do Sombreiro. Eu acho ela muito tri. Ela parece um sombreiro mexicano. Tem uma teoria que também que é das cartas do... Eu não lembro o nome do livro que eu li, mas é do Brian Greene, o astrofísico que escreveu esse livro. Que é a teoria das cartas de baralho. Que existe um número finito de elementos, que são os elementos que nós conhecemos da tabela periódica. E tudo que nós conhecemos são junções, combinações desses elementos. Então, se esses elementos são finitos, em algum ponto do universo vai existir combinações exatamente iguais a nós. Já ouvi falar disso. Porque se elas são finitas, elas vão se repetir. Se o universo é infinito e a quantidade de elementos são finitas, elas vão acabar se repetindo. Faz sentido. Em algum outro universo, ou em algum outro lugar deste universo, vai ter alguém fazendo este exato podcast. Espero que eles tenham sucesso, porque aqui tá difícil. Não, mas isso é de explodir cabeças, né? Porque tu para pra pensar na possibilidade de realmente ter uma combinação igual, assim, sabe? Eu gosto daquela questão multiversal, assim. Eu lembro até hoje de uma vez que rolou. O meu primo, né, ele já esteve aqui no podcast em algumas ocasiões, agora no plural, né, porque ele fez com a gente o Colecionadores de Streamings também, em que nós estávamos na praia, e um dia ele acordou, assim, fascinado, ele tinha tido um sonho, assim, que pra ele parecia uma revelação do universo, assim, que basicamente era o que diz a teoria das cordas. Só que ele nunca tinha lido sobre isso, e ele sonhou com aquilo, ele ficou abismado com aquilo e começou a falar com a gente, assim, nós dizemos, não, o que aconteceu? Que eu sonhei com isso, aquilo que é um troço fantástico, não sei o que. E aquilo ficou, né, na nossa cabeça, assim, um tempo depois a gente viu um filme, se eu não me engano era o Déjà Vu, com o Denzel Washington, que daí tem aquela questão que eles falam na teoria das cordas e tal, que explica isso, daí a gente, então era disso que ele tava falando. Só que foi um troço muito bizarro, porque ele sonhou com um troço que ele nunca tinha, sabe? Em algum momento, talvez, ele tenha tido contato com isso sem saber e ficou no subconsciente dele. É a explicação lógica. Mas foi engraçado porque aquilo eu, obviamente, não conhecia, porque eu era bem mais novo na época, né? Eu devia ter uns meus 13, 14 anos. E
A partir disso, eu comecei, né, com o advento da internet, onde a gente pode pesquisar as coisas que a gente fica curioso. Eu comecei a ler um pouquinho sobre, e é bem bizarro, assim, imaginar que existe a teoria de que para cada decisão que a gente toma, tem o que a gente não decidiu, né? Por mais que a gente não decida aquilo, a gente tá fazendo uma escolha e tá, né, ramificando as coisas, né? E de uma forma infinita, e imagina, daí tu começa a imaginar as possibilidades. Quando tu vê, já passou um dia inteiro pensando naquilo, tu não vai chegar numa conclusão naquilo, porque é só simplesmente fantástico tu começar a imaginar, não, mas, e sabe, cada coisinha que tu vai fazendo é um troço assim que dá um nó na nossa cabeça. Dá. Eu acho que a gente tem que ir para as nossas considerações finais. 1 horinha já. Que passou rápido, porque é um assunto fantástico. É um assunto fantástico. Eu queria saber de vocês, assim, qual é as considerações que vocês têm, assim, para fazer a respeito desse assunto na finaleira. Porque meu cérebro já tá fritando. Se eu tirar o fone, vai começar a sair fumaça já. Vou pensar. Eu não sei se tu vai saber me responder, mas provavelmente tu vai ter que perguntar pra um professor teu. Essa questão aí do baralho de cartas. Que o número de configurações é finito. Só que aí tem um princípio na física quântica, que é o princípio da exclusão de Pauli, que fala que partículas subatômicas nunca podem ter a mesma configuração. Eu já ouvi falar disso. Então, tu me entende? Eu não consigo nem raciocinar mais. Se no momento vai repetir a configuração, mas ela não pode subatomicamente repetir. Por causa desse princípio. Eu vou perguntar isso melhor para um dos meus professores do grupo de pesquisa de física de partículas. Eu vou perguntar sobre isso. Porque agora tu também me deixou num problema aqui. Bah. Essa é a minha consideração final. Consideração final. Deixou um enigma. Deixou um enigma. Mas serem dúvidas nesse assunto não é. Como muitas coisas da física. Terminar esse episódio com conclusões é um troço meio difícil, porque qualquer conclusão a gente vai estar sendo precipitado, né? Então, esse assunto ele é um troço tão fantástico que a única consideração que eu posso fazer assim para encerrar é que realmente é maravilhoso estar vivendo o momento que a gente vive, porque a gente tem acesso a coisas que há 50 anos atrás eram inimagináveis. Sabe? Então é um troço, é um avanço absurdo. De fato. Para encerrar, a gente deixa sempre uma perguntinha no final para a audiência. Eu queria saber se a nossa convidada tem uma perguntinha para deixar. Pode ser de qualquer coisa. Pode ser uma filosófica. Eu acho que a melhor coisa a se perguntar é basicamente se acreditam que nós estamos sozinhos ou não no universo. E se nós estamos sozinhos, se concordam com a ideia de que o universo existe para ser percebido pelos nossos olhos. Quero saber se pensam que essa é uma visão de mundo narcisista ou positiva. Um grande questionamento. Fica a reflexão para você. Fica a reflexão e a pergunta. Então, vai lá, deixa o like, te inscreve no canal, faz o cucocô, curta, comente, compartilhe. E Spotify, Instagram e TikTok estão tudo lá. Um forte Busquem conhecimento. abraço.